Neste mês de outubro de 1919, completaram-se 70 anos da Revolução Comunista Chinesa, um marco que deu início a um regime governamental tão cruel que sua lembrança ainda assombra os ecos da história. A sombra que Mao Tse-tung projetou sobre a China se estende como um nevoeiro pesado sobre cada pedra, cada rio e cada aldeia, obscurecendo o passado e tornando a memória da vida humana quase imperceptível. Poucos têm ideia da magnitude do horror. Ainda hoje, partidos políticos e intelectuais simpatizam com o maoísmo, ignorando os rios de sangue derramados, como se os fantasmas que caminharam pelas ruas da China fossem meras lendas contadas à noite. O obscurantismo que envolve essa história é quase palpável. Escolas que não ensinam, livros que desviam o olhar, olhos que se fecham para o sofrimento de milhões, enquanto o silêncio se torna cúmplice da morte. Entre a Segunda Guerra Mundial e o fim da ditadura comunista, a China se tornou um vasto cemitério, com terras marcadas pelo medo e pela fome, onde a vida humana se tornava insignificante diante do poder absoluto do Estado. Os comunistas emergiram vitoriosos após a Guerra Civil, e Mao assumiu o trono da nação, transformando-a em um território dominado pelo terror, onde cada decisão podia custar vidas e devastar aldeias inteiras. O taoísmo e o confucionismo, com suas mensagens de compaixão, moderação e harmonia social, foram substituídos pelo marxismo importado, uma ideologia que desprezava a experiência, a lógica e toda a moral que se conhecia. A implantação dessa ideologia foi realizada com expurgos brutais, perseguições implacáveis e a criação de inimigos internos, onde qualquer suspeita podia significar a morte sem apelação. Os camponeses foram divididos em classes aceitas politicamente, e aqueles que se enquadravam como inimigos eram imediatamente eliminados, muitas vezes em encontros de amargura que espalhavam o medo pelo país, enquanto vizinhos denunciavam vizinhos por um suspiro suspeito. As execuções eram públicas, as famílias eram torturadas e os túmulos eram saqueados, como se cada palmo de solo carregasse a memória de um crime recém-cometido, e não apenas da morte, mas da humilhação perpétua. Nas cidades, os controles eram igualmente severos. Qualquer suspeito de corrupção, tráfico de ópio ou mesmo de deslealdade era fuzilado ou aprisionado, enquanto comitês de vizinhos vigiavam cada passo, transformando cada rua em um campo de tensão constante. Os prisioneiros viviam em celas minúsculas, submetidos a trabalhos forçados, e qualquer tentativa de revolta terminava em morte instantânea ou em tormentos prolongados, prolongando o sofrimento de forma meticulosa. As indústrias foram forçadas à coletivização, e empresários que resistiam eram pressionados até a ruína ou levados à morte. Filiação ao partido apenas adiava o destino de muitos, enquanto a suspeita interna gerava expurgos incessantes e perseguições invisíveis, silenciosas, mas fatais. Mao lançou a campanha do desabrochar das 100 flores, uma armadilha mortal que atraiu intelectuais a se expressarem, apenas para serem caçados, presos e enviados para campos de reeducação, onde a humilhação era diária e a sobrevivência era incerta. A fome assolava os campos durante o grande salto para frente, uma fase de planejamento central que transformou a agricultura em um cenário de desolação. Com milhões de pessoas à beira da morte, enquanto o Estado ordenava que continuassem a plantar e produzir sem esperança. As sementes eram plantadas densamente, os pássaros exterminados e a população deslocada de forma cruel entre regiões agrícolas e industriais. O caos se tornou endêmico, e os camponeses sobreviventes eram forçados a consumir ervas, cascas de árvores e qualquer resto de alimento que pudessem encontrar. A mortalidade explodia, os mercados negros floresciam e as restrições proibiam qualquer forma de comércio entre os coletivistas,
enquanto os campos de trabalho se tornavam verdadeiros laboratórios de horror e experimentos mortais, medindo a resistência humana à fome e ao sofrimento. A desnutrição transformava homens, mulheres e crianças em sombras de si mesmos, incapazes de realizar tarefas básicas. E a fome provocava atos inimagináveis, como o canibalismo em vilarejos assolados pelo desespero, onde a linha entre a sobrevivência e o horror se tornava indistinguível. Campos de detenção surgiam por toda a China, onde indivíduos eram aprisionados aleatoriamente e obrigados a carregar o pequeno livro vermelho, símbolo da vigilância total e do medo constante que se espalhava como um vírus invisível. A confissão era a única saída, mas frequentemente levava à morte por exaustão ou tortura prolongada. Quem tivesse seus nomes mencionados durante interrogatórios era caçado e eliminado, transformando a palavra em sentença de morte. Após a confissão, os prisioneiros eram enviados para campos de trabalhos forçados, vivendo com ração mínima e sem qualquer direito à carne, açúcar ou azeite, enquanto seu controle era absoluto e cruel, tornando cada hora de vida um teste de resistência e desespero. A Revolução Cultural intensificou o terror. Guardas vermelhos perseguiam as 4 coisas antiquadas: ideias, cultura, costumes e hábitos, destruindo templos, óperas, objetos de valor cultural e expurgando artistas, professores e técnicos, apagando séculos de tradição em nome do poder. O culto à personalidade de Mao atingiu seu ápice, e a população vivia sob constante humilhação, medo e vigilância, transformando a sociedade em uma máquina de morte silenciosa, onde cada gesto podia ser considerado crime e cada palavra traição. Em cidades grandes como Xangai e Pequim, massacres organizados ceifavam vidas em larga escala, enquanto o governo fragmentava-se internamente, mantendo, contudo, o terror externo como uma cortina de aço que impedia qualquer resistência. Os campos de trabalhos forçados eram locais de sofrimento inimaginável, onde prisioneiros eram avaliados pela quantidade de horas de trabalho que podiam realizar sob condições desumanas, enquanto a fome corroía corpos e almas de forma silenciosa. A fome atingia níveis inimagináveis, e a população era obrigada a consumir o que estivesse disponível, muitas vezes recorrendo a práticas desesperadas para sobreviver, enquanto o Estado observava de forma impassível, quase orgulhoso do controle absoluto. A desumanização era sistemática. Crianças morriam à vista de pais que não podiam alimentá-las, famílias se despedaçavam e comunidades inteiras desapareciam na névoa de morte que envolvia a China. Campos de detenção, prisões e campos de trabalhos forçados proliferavam, cada um mais cruel que o outro, medindo a resistência humana de maneiras que desafiam a compreensão. O terror psicológico permeava cada lar, cada vila, cada cidade, transformando vizinhos em informantes e amigos em inimigos, enquanto o medo era a principal moeda de sobrevivência. A sociedade tornara-se um organismo de vigilância constante, e qualquer movimento suspeito podia desencadear a morte, a tortura ou a prisão de toda uma família. A fome era onipresente, corroendo corpos e corações, e as ordens do Estado tornavam cada gesto cotidiano um ato potencialmente mortal. A privação era utilizada como instrumento de controle, mantendo a população submissa, aterrorizada e dependente das ordens de poucos líderes. A cultura, a arte, a religião e as tradições foram destruídas sistematicamente, apagando séculos de história, conhecimento e identidade. Templos foram queimados, obras de arte destruídas, e livros queimados em nome da purificação ideológica. O pequeno livro vermelho tornou-se uma ferramenta de coerção, espalhando a doutrina e consolidando o culto à personalidade de Mao. A educação foi transformada em instrumento de doutrinação, moldando mentes jovens para obedecer e temer sem questionar. A população urbana e rural experimentava o mesmo clima de terror,
com a morte pairando sobre cada decisão, cada gesto e cada palavra. A paranoia se espalhou como doença, e ninguém estava seguro. Informantes eram recompensados, e acusações infundadas levavam à morte imediata. A coleta de alimentos, a distribuição de terras e o planejamento centralizado tornaram-se instrumentos de opressão e morte, enquanto milhões sucumbiam à fome e à exaustão. O desespero tomou conta das aldeias, onde famílias enfrentavam escolhas impossíveis para sobreviver, muitas vezes resultando em atos inimagináveis. O caos social, a fome e a opressão criaram um ambiente em que a sobrevivência exigia crueldade e desumanidade. Os campos de trabalho e detenção eram cenários de horror contínuo, medindo a resistência humana ao sofrimento físico e psicológico. A brutalidade do regime moldava cada aspecto da vida, transformando a sociedade em um espaço de medo constante e terror cotidiano. As execuções públicas e a violência institucionalizada eram usadas para manter o controle e espalhar o terror entre a população. O regime criou uma sociedade onde a morte era banalizada e a vida humana tinha valor apenas em função da obediência e utilidade ao Estado. O controle sobre a alimentação, o trabalho e a movimentação das pessoas tornava cada dia uma luta desesperada pela sobrevivência. Mesmo os sobreviventes eram marcados pelo trauma, carregando memórias indeléveis de horror, sofrimento e desespero. O Estado observava, decidia e executava com precisão, eliminando qualquer resistência ou suspeita de deslealdade. A fome, a violência e a repressão moldaram uma geração inteira, transformando a vida em um campo de morte silenciosa. A cultura e as tradições foram apagadas, substituídas por uma doutrina ideológica que exigia obediência absoluta e culto ao líder. O terror psicológico permeava a sociedade, fazendo com que a população se tornasse cúmplice de sua própria opressão, através do medo e da vigilância constante. Mesmo após a morte de Mao, os ecos do horror permaneceram, lembrando que milhões sofreram, morreram e desapareceram sob um regime que transformou a vida em instrumento de morte e controle absoluto. O legado de Mao é uma advertência contínua. Quando o poder absoluto encontra ideologia radical, a humanidade se torna secundária e o horror se naturaliza como rotina. Cada execução, cada prisão, cada fome induzida era parte de um plano sistemático que transformava a nação em um cenário de pesadelo contínuo, onde a vida era medida apenas pela obediência e capacidade de suportar sofrimento. O aprendizado desta história é sombrio. Sistemas que concentram poder absoluto e desprezam a vida individual são incubadoras de massacre e sofrimento, e os horrores vividos na China permanecem como aviso silencioso.